Estão sentindo a presença dele aqui. Em pé como você está, pastor José João estará orando, pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que o nosso coração esteja preparado para ouvirmos tudo quanto Deus quer e vai falar conosco. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Soberano e eterno Deus, nós estamos alegres, Senhor, na Tua presença. Nós estamos, Senhor, adorando o Seu santo nome. E agora, Senhor, nós vamos continuar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa agora o Teu servo que vai transmitir a Tua palavra. E nós vamos abrir o coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse instante, Senhor. Derrama o Teu milagre sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Desde agora para todo sempre. Amém. Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu Mateus. O capítulo de número 4. Mateus, do capítulo de número 4. O versículo de número 1. Apenas a parte A e a primeira palavra. Versículo 1, apenas a primeira palavra. Vamos ler? 3, 2, 1. Isso, só a primeira palavra. Vamos de novo. 3, 2, 1. Então. Versículo 11, só a primeira palavra. 3, 2, 1. Então é isso. Podeis tomar os vossos assentos. Querida igreja, para mim é uma alegria, um privilégio poder estar aqui, cooperando nos 10 anos desta igreja, e quero nesta feita tributar a Deus honras e glórias, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E quero ser grato a Deus pela vida do pastor Nailton. Uma alegria poder revê-lo e conhecê-lo um pouquinho melhor. Deus abençoe. Prazer. Ele, sua casa, sua esposa, e cumprimentando este servo de Deus, que Deus colocou para este tempo nesta casa, eu quero cumprimentar os demais obreiros que aqui militam na seara do Mestre. Deus abençoe a vida de todos vocês que têm envolvido com este ministério, com esta obra. Sabemos que a obra de Deus não é feita só de uma pessoa. É uma massa que Deus usa, e Deus usa todos de uma maneira muito especial. O meu pai é comerciante há muitos anos, e ele sempre teve um jargão no comércio. Desde quando a gente pequenininho, ele dizia: olha, tem que tratar os clientes bem, porque o pior cliente é melhor do que cliente nenhum. E aí Deus me chamou para o ministério, fui para o campo missionário, e há 22 anos eu sou pastor de igreja. Eu mudei o que o meu pai disse para a igreja: o pior crente é melhor do que crente nenhum. Então, qualquer crente, aquele que você acha que é o piorzinho, é útil na obra de Deus. Faz parte do corpo do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria rever também o cantor Osiel Sena, amigo de longa data. Viajamos bastante juntos, piloto de mão cheia, e já rodamos bastante aí. Eu tinha uma Santana Quanto, e essa Santana Quanto tem história, né? E rodamos aí praticamente o Brasil inteiro e outros países na Santana Quanto.
E louvo a Deus pela vida dele, uma alegria revê-lo, ele, sua família, uma bênção, e que Deus continue prosperando, abençoando o ministério. Uma alegria rever aqui o saxofonista, o Goulart, né? É Goulart teu sobrenome? Lázaro Goulart, Deus abençoe, filho de um amigo, pastor Samuel Goulart, presidente de Taquaritinga, vizinho meu lá. É uma alegria revê-lo. Deus abençoe os músicos e todos os obreiros que nos recepcionaram carinhosamente. Estou feliz de ter a companhia de 3 obreiros que vêm nesta viagem comigo, e quero dizer para vocês que Deus é o Deus que tem cuidado de cada detalhe. Eu acho que pelo meu tamanho eu já falei demais. Quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus? Digo amém. Antes de entrar, com a permissão do pastor, nós temos um material bíblico que Deus tem, por bondade, nos dado parcerias. Nós temos a escola teológica e temos ensinado a palavra de Deus. E eu tenho um livro para oferecer para os irmãos. Este livro não é um livro para você ler de capa a capa. É um livro de consulta bíblica. Este livro, como eu tenho que ter uma mensagem nova toda semana, porque eu prego todo domingo e toda terça na nossa igreja, então eu tenho que ter uma mensagem nova toda semana. Este livro eu uso ele praticamente toda semana, porque é todos os personagens da Bíblia de A a Z. É um livro de quase 500 páginas que serve de ferramenta teológica para você que está começando o ministério e para você que tem já um tempo ministerial. Este livro tem sido um divisor de águas. Por exemplo, eu vou dar só 2 exemplos. Vocês sabiam que Deus fez uma promessa para o povo dele, que levaria eles para uma terra que manaria leite e mel. Vocês sabiam que aquele mel não era de abelha? Apesar de ter abelha em Israel, aquele mel era de tamareira. Então, uma informação importante, que só lendo a Bíblia você não vai conseguir ter esta informação. Este livro te ajuda a organizar isto. Você sabia que na Bíblia, quando fala de Herodes, existe 6 Herodes da Bíblia? E Herodes não é nome, é título. Então, de repente, alguém está falando de Herodes, você está pensando que é um, não é. Porque Herodes não é nome, é título. Então, este livro ajuda você a organizar os Herodes da Bíblia e muitas outras ferramentas importantes. Que pena que eu tenho poucos ali, que eu estou vindo de uma escola bíblica. Eu estava em Campo Mourão, Paraná, este fim de semana, ministrando ali para os obreiros, e foi todo o material. Mas restou alguma coisa no carro, se você quiser adquirir, para o crescimento do seu ministério. Após o culto, o pastor Maico vai estar oferecendo ali na porta. Queridos, vamos para o texto. Eu só preciso da sua atenção, porque eu prego, ensino e prego. E se você perder este conteúdo, você pode perder uma grande ferramenta. Eu até costumo dizer nos públicos onde eu frequento, que mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Tudo que você anota, nunca mais você esquece. Tudo que você ouve, amanhã você pode esquecer. Com certeza o pastor de vocês, Nailton, anotou que eu preguei em 2009. Olha quantos anos passaram. E ele falou que já deu uma melhoradinha e pregou a mensagem. E é assim que funciona. Então, o que eu vou falar aqui hoje, dá para você anotar e depois dá uma melhoradinha e pode pregar esta mensagem. Porque não é minha, é de Deus. Ele só me emprestou ela esta noite. A mensagem do Senhor Jesus. Olhando para o texto bíblico, tem coisas que a gente entra numa conotação de não entendi. Passou desapercebido. Este texto vai narrar uma história no capítulo 3 de Mateus, que é o momento da glória. Aliás, é o texto que aparece a Trindade reunida em um só capítulo. O Pai abre o céu e eles ouvem uma voz dizendo: eis aí o meu filho amado. O filho está dentro do Jordão para ser batizado, e o Espírito Santo, como forma corpórea,
se manifesta através de uma pomba. Então ali está a Trindade reunida em um só capítulo. É tão violento o capítulo 3 que é um momento de aplauso, porque faz 400 anos que Deus não fala com o povo. E agora ele vem com uma palavra encantadora, narrando e verbalizando a historicidade do seu filho, dizendo: eis aí o meu filho amado. Ele faz uma declaração de amor para o filho. E após esta narrativa, o filho está indo para onde? Está indo para onde? Deserto. Parece que não encaixa. Hoje é dia de aplauso e amanhã ele está indo para o deserto. Parece que Deus faz isso de propósito. E a gente não compreende, porque a gente sai de um culto cheio de Deus, cheio de promessas, e na segunda vem aquele pensamento: será que Deus falou comigo mesmo? Ontem o céu se abriu e hoje parece que o céu está de bronze. É que a gente tem que compreender que o querer de Deus e a manifestação de Deus é perfeita. É por isso que o texto vai dizendo: então é uma conotação, é mais ou menos assim: um irmão que vende o carro. Aí o irmão vai perguntar: como está o carro? Como está o documento? Pago até 2024. E a tinta? Olha a pintura, zera. E os bancos? Está cheirando a tinta ou a cola de sapateiro. E o pneu? Está até com o pelinho. E o motor? E então, irmão, está baixando um pouquinho de óleo. Então há uma conotação. E nós precisamos entender isso hoje. Não é fácil entender a fase de ser cheio. Nós pensamos que a fase de ser cheio, nós podemos até cantar aquele hino: a prova acabou, a luta foi embora, e agora eu proibi de cantar esse hino em Jabuticabal. Só pode cantar em culto fúnebre de crente fiel, porque é heresia pura. A prova acabou, a luta foi embora, e agora só vitória. Só naquele dia que a gente pode cantar este hino. Na verdade, a gente não pode cantar, os outros que têm que cantar para a gente. Então a conotação de ser cheio, Jesus é cheio no capítulo 3, no 4 está indo para o... Ser cheio não é fácil entender. Não é fácil entender o projeto, o propósito. Porque a partir do momento que eu sou cheio de Deus, não sou eu mais que dirijo os meus passos. É aquele que me encheu que vai dirigir. O apóstolo Paulo diz que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vocês acreditam que nem os discípulos entenderam este processo? Os discípulos de Jesus tiveram uma ordenança. Jesus olha para eles e diz: ficai em até do alto ser. Mas depois de ser cheios, revestidos, vocês têm que sair para as cidadezinhas, vão para Samaria, até os confins. Quando eles chegaram em Jerusalém, obedeceram o método: eu vou ser cheio. Depois que foram cheios, era para eles sair evangelizando, sair gritando, salvação, evangelho. Mas Pedro foi cheio e disse: eu não saio daqui nunca. A prova agora acabou, a luta foi embora. A Bíblia diz que o povo jogava dinheiro aos pés deles, dos apóstolos. Pedro não saindo, Tiago também não quis, João também não quis sair. Nenhum discípulo quis sair. E se eles não saem de Jerusalém, não tinha vida abundante completando 10 anos. O evangelho não teria chegado até a gente. Precisava Deus fazer algo a mais, porque aqueles que ele encheu não foi suficiente de entender o estado de ser cheio. Você compreendeu para que você foi chamado? Você compreendeu qual é a tua missão? Deus não te chamou para ser membro de banco. Deus não te chamou simplesmente para andar de gravatinha para lá e para cá. Não, é muito mais do que isso. Deus te chamou para diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Há uma geração de crentes na porta do céu,
Mas hoje eu quero profetizar o contrário. Saia da porta do céu hoje e corra para a porta do inferno. Porque quem fica na porta do céu quer colocar no céu só quem ele gosta. Você pode entrar, você não pode. Você faz parte, você não pode. Você é santo, você não é. Agora quem fica na porta do inferno impede pessoas de entrar lá. Eu não vou te deixar, eu também não te deixo. Eu não te deixo. Essa é a missão. E os discípulos de Jesus não entenderam o propósito. Quer ver uma coisa que você vai ficar escandalizado agora e depois de crente? Deus não te chamou para ter sucesso. Nem Jesus teve. E hoje em dia está um tal de sucesso. Esses dias eu vi 12 passos para o sucesso. Eu já achei muito. Olhei em outra banca 40 passos. De repente eu abri o Instagram, 365 dias de... Eu achei demais. Vida com Deus não é ter sucesso. Jesus morreu crucificado. Isso é ter sucesso? Paulo foi o maior pregoeiro, construiu a coluna doutrinária da igreja, morreu numa masmorra fria, cuspindo sangue, com tuberculose. Isso é sucesso? Pedro morreu de cabeça para baixo. Isso é sucesso? Vida com Deus não é ter sucesso. Te enganaram legal quando você chegou na igreja. Pergunta: vida com Deus é o quê? É cumprir propósito. Jesus não teve sucesso, mas quando ele disse está consumado, ele estava dizendo: eu consegui cumprir o propósito que eu fui chamado para fazer. O apóstolo Paulo morreu numa masmorra fria, mas ele escreve no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 6: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tem uma: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira, e sobrou saldo positivo, eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada, não é só para mim, eu não posso ser soberbo, é para todos quanto amarem a sua vinda, é para todos quanto amarem a sua vinda. Os discípulos queriam sucesso, e Deus não trabalha com sucesso. Deus gosta de cumprir propósitos. E se os 12 que Jesus chamou, e agora é só 11, não conseguiram entender o que é cumprir propósito, o evangelho ficou preso em Jerusalém. E eles não queriam sair para Samaria. Eles não queriam ir até os confins da terra. E se eles não saem de lá, nós não estaríamos aqui hoje. O evangelho estava preso. Quem está entendendo? Pergunto: o que aconteceu? Não animado. O que aconteceu? Se não tem um apóstolo que entende, Deus olhou para um diácono, por nome de Estevão, e disse: Estevão, se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele disse: eu prego, mas não pode ser na sede, tem que ser na praça. E ele disse: o Senhor me dá a mensagem, eu prego na praça. Mas não pode ser sobre coisas terrenas, tem que ser sobre coisas celestiais. É sobre o céu que eu quero que você prega. E ele disse: o Senhor me dá a mensagem, eu prego sobre o céu. Aí o Estevão começou a pregar na praça, de manhã à tarde à noite, sobre o céu. De manhã à tarde à noite, sobre o céu. De manhã à tarde à noite, sobre o céu. De manhã à tarde à noite, sobre o céu. E quem prega sobre o céu entristece os terrenos. E eles começaram a apedrejar o Estevão, lembra? Eu já vou voltar para o texto. Só estou dando um pano de fundo para você entender onde eu quero chegar. Eles começaram a apedrejar o Estevão. E conforme vão apedrejando o Estevão,
Eu gosto do pregador que vive o que prega. Quando as pedradas vêm chegando, ele começa a dizer: eis que vejo o céu aberto e o Senhor Jesus de pé para me receber. Porque quem não tem sucesso aqui e é apedrejado é recebido de pé lá. Eu acredito que quem tem sucesso aqui não é recebido lá, mas quem não tem sucesso aqui é recebido de pé lá. Você pode escolher esta noite. Aleluia. E conforme vão apedrejando Estevão, vão jogando pedra em Estevão, arrancaram a túnica dele. Lembra? Arrancaram a túnica, a capa dele. E capa na Bíblia, principalmente para o assembleano, é sinônimo de pecado. Tua capa vai cair, hein, varão? Aquele irmão lá sujou a capa. Mas capa na Bíblia nunca foi sinônimo de pecado. É só por causa da capa de Acã. Capa na Bíblia sempre foi transferência de autoridade. Quando Elias está subindo e a capa cai nos ombros de Eliseu, é porção dobrada. Quando a capa cai e eles jogaram ela, caiu aos pés de um jovenzinho, lembra? Qual o nome dele? Saulo. Deixa eu pensar o que aconteceu no céu. Deus ficou de pé e disse: agora o evangelho sai de Jerusalém. Agora o evangelho vai sair de Jerusalém. Paulo foi o maior pregador do evangelho. E é por isso que estamos hoje aqui. Porque alguém entendeu qual é o propósito. Quem entendeu até aqui? Jesus é cheio no capítulo 3. Então, foi conduzido ao deserto. Aqui eu começo a aprender algumas coisas. Só vai para o deserto quem um dia foi cheio. Vazio não suporta deserto. Então já tem uma mensagem para você que diz: eu estou passando por um deserto. Que bom. É sinal que você foi cheio, cheia. E ele vai caminhando neste deserto. Outro detalhe, que ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Opa, informação boa. Então para Deus não importa onde você está, importa quem está te levando. Se é o Espírito que está te conduzindo, descansa seu coração. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar. Eu não estou entendendo, mas é Ele que está levando. Eu não estou compreendendo, mas é Ele que está me direcionando. E ele fica 40 dias e 40 noites. E até agora o tentador não chegou. Mas a Bíblia diz que Jesus teve fome. O diabo sempre vai aparecer nas nossas debilidades, nas nossas necessidades. Ele não vai aparecer se tiver tudo em ordem. Mas bateu a fome, ele chega com a proposta. E olha a artimanha dele. Vamos começar do verso 2 e vamos ver até onde Deus nos dá com o tempo que me foi concebido. O verso 2 diz que o tentador chegou tão perto e agora vai construir um diálogo. E ele tem esta artimanha desde o Éden. Ele olha para Jesus e diz: se tu és. Repita comigo: se tu és. Questionamento de consciência. Ele está dizendo para Jesus: será que você é tudo isso mesmo? Será que você nasceu para isso mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus vai abrir a porta mesmo? Será que Deus vai prosperar mesmo? Será que Deus é contigo mesmo? Ele tem artimanhas de querer questionar a nossa consciência. A primeira lição no deserto com Jesus é que o inimigo sempre vai querer questionar a nossa consciência. Sempre ele vai dizer: será que você
canta mesmo? Será que você é pregador mesmo? Será que você nasceu para crescer mesmo? E tem um problema aqui, pergunta qual? É que o diabo está acreditando mais do que Deus falou do que a gente mesmo. No capítulo 3, o céu se abriu, eles ouviram a voz. E eles ouvindo a voz, o diabo também ouviu. Ele ouviu e diz, é ele. Eu vou ficar 40 dias de tocaia, quem está entendendo? Mas eu sei que é ele. O maior problema dessa geração é que o diabo está acreditando mais do que Deus falou do que você mesmo. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. É assim ou não é? Sabe por que é assim? Porque Deus falou contigo e você sabe disso. Mas de repente diz, eu vou ligar para Maria profeta. Para que ligar para Maria profeta? Você está duvidando do que Deus falou? O que Deus falou a teu respeito não muda. O que Deus falou não tem data de validade. Se Deus falou que é contigo, é contigo. Se Deus falou que vai abrir a porta, vai abrir. Se Deus falou que vai prosperar, vai prosperar. Esta noite Deus me trouxe aqui para te dizer, levanta a tua cabeça. Não deixe o inimigo questionar a tua consciência. Quem está entendendo a palavra? O Amacharamahass. Pergunta para mim o que eu faço. Não animado, o que eu faço? Lembra do que o pai disse. Isso aqui cai tudo por terra. Eis aí o meu filho amado. O que o pai disse a teu respeito, a tua vizinha não muda. O teu cunhado não muda. O teu pastor não muda. O que Deus falou a teu respeito não cai uma vírgula por terra. Eu estou arrepiado aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer, o que Deus falou vai acontecer. Pode ser que não aconteça na tua hora, no teu dia e no teu tempo, mas o que Deus falou não muda nada. Quem recebe esta palavra? A primeira coisa que o inimigo faz no deserto é questionar a nossa consciência. Pergunta, qual a segunda lição? Eu vou deixar pelo menos 3 aqui. A segunda lição é que ele olha para Jesus agora. Primeiro ele questiona a consciência. Mas antes da segunda, pensa comigo. Ele olha para Jesus agora e diz assim, você está com fome, né? Era isso que ele queria dizer, sim ou não? Aí ele vê pedras e diz, transforma essas pedras. Tem uma tradução que está assim, pede para a pedra virar pão, que ela vira. Tem outra assim, ó, fala com a pedra, que ela te obedece. Ele não tinha acabado de falar, se tu és o Filho de Deus? Questionamento de consciência. Agora ele está dizendo, você tem autoridade. Você tem poder para pegar pedra e virar. Ele mesmo tropeçou no que ele disse. Ele acabou de dizer, se tu és. Agora ele está dizendo, você tem poder. Você tem autoridade. O diabo sabe que se você orar, o negócio acontece. O diabo sabe que você é xodó de Deus. O diabo sabe que se você colocar a tua vida no altar, não tem para ninguém. Pedra vira pão. Ele sabe que você é boca profética. Ele sabe que Deus é assim contigo e ninguém abre mão disso. Quem está entendendo a palavra? Mas agora ele vai fazer a proposta. E aqui nasce a segunda lição. Ele olha para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A segunda artimanha do inimigo é que ele sempre vai querer que você pegue aquilo que é duradouro, é pedra, e transforma naquilo que é perecível. É a artimanha dele. Ele quer que você pegue um casamento sólido e se apaixona por uma extra que é perecível, que não tem durabilidade,
que você vai quebrar a cara, mas ele te cegou. E você acha que pode transformar aquilo que é duradouro naquilo que é perecível. Mas esta noite Deus veio aqui nesta casa, através da palavra, e disse assim: não troque esta pedra por pão. Não troque. Pastor, é pesado, mas está te levando para o céu. Pastor, não é fácil de carregar, mas está fazendo você orar mais, jejuar mais. Eu vim aqui nesses 10 anos com uma proposta: não troque esta pedra. Esta pedra está te conduzindo às mansões celestiais. Só quem está entendendo a palavra, só quem está entendendo. Não troque. A artimanha do inimigo de pegar aquilo que é duradouro e transformar naquilo que é perecível. É pãozinho, prefiro a pedra. É macio, prefiro a pedra. Eu estou caminhando para 23 anos de casado. Quando eu tinha de 4 a 5 meses de casado, eu morava não distante daqui, numa cidade pequena aqui de Minas, por nome Monte Santo de Minas. Sou nascido lá. E eu já pregava, comecei a pregar com 16 anos de idade. E eu fui pregar numa cidade em Minas, por nome de Capitólio. Todos conhecem. Na época não era famosa, hoje está famosa. E eu fui pregar naquela igreja, Congresso do Círculo de Oração. Recém-casado, levei a minha esposa naquela alegria de apresentar a esposa. Todos conhecem. E aí eu falei: pastor, olha, minha esposa, ai rapaz, você mandou o convite de casamento, não deu para mim ir, mas o presente está aí. Eu falei: opa, quem não gosta de ganhar presente? Ele falou: e o presente que eu arrumei para você foi especial. Eu falei: eita, o presente que eu arrumei para você, você pode durar 200 anos casado, que você vai usar todo dia e vai durar 200 anos para mais. Eu falei: que presente é esse? Qual presente? Não, só depois do culto eu te conto. Sentei do lado dele e falei: pastor, e o presente? Que presente que é? Eu não conseguia concentrar no culto. Ele falou: depois do culto eu te conto. Eu não conseguia nem pregar direito, lembrando do... que presente é esse que dura 200 anos? Pode usar todo dia. Acabou o culto, eu não queria oferta, eu não queria janta, eu não queria nada. Eu queria presente. Cumprimentei ele, eu falei: pastor, e o presente? Ele falou, chamou a filha dele: vai lá no carro pegar. Eu falei: opa, pega no porta-luva. Eu falei: no porta-luva? De repente veio com uma sacolinha de papelão, pequenininha a sacolinha. Eu falei: que presente é? Quando eu peguei a sacolinha, pesou. Quando eu abri a sacolinha, sabe o que era? Uma pedra de amolar faca. Faz 20 e tantos anos que a irmã Michele amola a faca todo dia para cortar a mistura, cebola, carne. E só tem uns risquinhos, vai durar 200 anos mesmo. Só uns risquinhos. Quando ela estava cortando e eu lendo esse texto sentado na Bíblia, foi aí que Deus me deu a revelação. Vida com Deus é pedra. Não abra mão desta pedra. É uma pedra, mas está te levando para o céu. É uma pedra, mas está fazendo você orar mais. E eu, como ensinador e pregador, fui para a Bíblia ver que se tem a ver vida de crente com pedra, e tem tudo a ver. Vou começar em Gênesis e termino em Apocalipse. A Bíblia diz que Jacó um dia andou corrido do pai, estava com remorso no coração, com medo do irmão, foi parar em Berseba. Ele não tinha nada a não ser uma pedra, e quando ele colocou a cabeça sobre aquela pedra, dormiu. Quando ela colocou de madrugada, ele disse: o Senhor está neste lugar, e é coisa que eu não sabia. A Bíblia diz que Samuel vincou uma pedra de 1,72 m de altura. Eu já tive lá. Se tornou best-seller a frase que ele desenhou nela, dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou
do Senhor. A Bíblia diz que quando Josué passou o Jordão, ele olhou para os 12 sacerdotes e disse: eu quero que cada um de vocês peguem 12 pedras e crava no val do Jordão, porque todas as vezes que a água do Jordão baixar, todo mundo vai olhar para a pedra cravada e vai dizer: o Senhor deu livramento para o seu povo. A Bíblia conta uma história a mais notória de toda a Bíblia. O que me encanta nessa história é que Deus não olhou para Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Rael, Azã. Deus olhou para o menino por nome de Davi e disse: Davi, vai no ribeiro. E ele desceu e pegou quantas pedras? 5 pedras. Pergunta: por que tem que pegar pedra no ribeiro? Pergunta. Porque Deus não trabalha com pedra suja. Deus não usa pedra suja. Eu não conheço o ministério aqui, e eu estou familiarizando hoje com o pastor aqui, mas já deu para perceber que é pedra tirada do ribeiro. É pedra tirada do ribeiro. E é por isso que tem 10 anos vencendo o gigante, porque quem desce no ribeiro tem pedra limpa. Eu não vou falar só de pedra, mas eu vou para o Novo Testamento. Jesus disse: você pode construir a tua casa sobre areia, mas o vento vai soprar e a casa vai. Mas se você construir sobre a rocha, o vento assopra e a casa continua de pé. Eu vou encerrar lá em Apocalipse. Outra hora eu falo das pedras da Bíblia. Diga: por que eu tenho que gostar de pedra? Porque quando a gente atravessar a linha da chegada, cada um de nós vai receber uma pedrinha branca com o nosso nome escrito nela. Deu para entender? Parece que eu estou vendo Deus dizendo: não troca esta pedra, não troca. Não troca esta pedra. Quem está agarrando a pedra hoje? Não troca aquilo que é duradouro por aquilo que é perecível. Quem entende, levanta a mão para agradecer pela pedra. Tem mais uma lição. Já é 21h08. Quer que para ou fala mais uma lição? Não, se todo mundo falar eu falo, senão eu vou encerrar. Mais uma. Só que esta terceira vai apertar um pouco. É melhor pular para a quarta ou continua a terceira? Quem gosta de chave de Deus? Deus é o Deus de chaves. Levanta a mão. Só que essa aqui é a chave de fenda. Ó, o irmão abaixou rapidinho a mão. Deus tem uma chave de fenda, meu irmão, que não tem soberbo, parafuso soberbo que fica no lugar. Ele vai apertando, a gente vai dizendo: não vou. Ele diz: vai. Eu não faço. Ele diz: faz. Olhe, não precisa continuar o glória, mas eu vou entregar então a terceira. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus agora num monte muito alto, chamado de Cidade Santa. Colocou Jesus lá em cima, no pináculo do templo. Diga assim: colocou ele lá em cima. Eu preciso tomar muito cuidado. Pergunta por quê? Porque tem gente que está lá em cima e achando que foi Deus que levou. Cuidado, hein? O diabo também leva a gente lá em cima. Falei que era para vocês pular. Tem gente lá em cima achando que foi Deus que levou. Não, nem tudo é Deus. Aliás, eu vou desconstruir essa teologia da prosperidade que os assembleianos fingem que não fala de prosperidade, mas fala. Essa promessa de colocar lá em cima, vou te exaltar, isso aí é tudo estratégia do diabo. Falei que não era para... Vocês falaram que era para falar. Mas eu gosto desse silêncio. Na minha terra tem um ditado que diz que quem cala... Não precisa nem dar glória a Deus. Fala, Até aquele irmão que disse assim: fala Jesus, parou, né?
Esse negócio de vou te pôr por cima, vou fazer isso é proposta do diabo. Só tem 2 profecias que Jesus falou e ninguém quer pregar mais. Quer que eu fale? Eu falo. Ele disse assim, ó, se vocês quiserem vir após mim, a primeira profecia que ele diz assim, no mundo tereis. Ninguém quer pregar mais isso, gente. Não dá ibope. Só que a segunda profecia compensa a primeira. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Você entendendo, eu estou contigo. Não entendendo, eu estou contigo. Você vencendo, eu estou contigo. Não vencendo, eu estou contigo. Você chorando, eu estou contigo. Alegrando, eu estou contigo. Você faz parte da minha família. Quem está entendendo a mensagem? Ele levou na cidade santa. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes em Israel. E algumas delas foi estudar o hebraísmo. E eu estive nesse pináculo. E quando o rabino estava dando essa aula, sabe o que ele disse para nós, os alunos? Aqui foi considerado por judaizantes um dos lugares mais sagrados na época de Jesus. Era chamado do lugar santo. Aí eu entendi o contexto. O diabo levou Jesus no lugar para tentar corromper a espiritualidade dele. A terceira coisa que o inimigo quer fazer, e aqui nasce a terceira lição, é que ele quer corromper a nossa espiritualidade no lugar santo. Segura essa. O negócio é tão violento que o diabo levou ele lá em cima. Diga, lá em cima. Mas o olhar sempre foi para baixo. Contempla os reinos, lembra? Ele está lá em cima, mas o olhar tem que ser. Agora Deus é tudo ao contrário. De repente você está lá embaixo. O Davi nos ensina aqui hoje. Você está na prova, estou na prova. Está no vale, estou no vale. Está entendendo, não estou entendendo nada. E o que você faz? Muda de congregação? Não dá. Pode até mudar de olaria, mas o oleiro continua o mesmo. Mas o que você faz então? Eu elevo os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro. Olhe para mim. O inimigo quer que você, no lugar sagrado, no lugar santo, corrompa a sua espiritualidade. A artimanha do inimigo lá atrás, eu vou dizer isso que eu me considero um jovem pastor, tenho 42 anos, sou mais novo que o Osiel. Ele é mais novo assim porque ele não foi missionário. Eu fui missionário, andei muito na estrada de terra, com o pneu murcho. É que quem não pastoreia a igreja fica com cara de bebezinho assim. Mas ele é muito mais velho que eu. Depois ele fala a idade dele. Eu me lembro que eu tinha vergonha de falar que era crente na sala de aula, quando adolescente. Primeiro dia de aula, hoje está chique. Falar que é crente hoje, que é chiqueza. Eu me lembro, primeiro dia de aula, professora Maria Antônia, tem algum crente aqui? Eu fingia que não era crente, não levantava a mão. Mas sempre tem uns cagueta, né? Isso aqui é crente, ó. Você é crente? A hora que eu falava, Zé, vou na igreja com a minha mãe. Hoje ficou chique. No início do ano, meu menino de 14 anos, na rua de casa estuda, escolinha particular, tudo tal. Fui lá levar o menino. Aí tá todo mundo se apresentando. Eu sou o pai do Fernando, eu sou o pai do Maico, eu sou o pai do João Pedro. Todo mundo falando a profissão. Eu sou pastor. Quando eu falei pastor, ai, que bênção. A diretora, eu pastor. Eu falei, não vai ouvir os outros, agora vai ficar só em mim, gente. Ela disse, tem como o senhor fazer uma oração? Eu falei, tem. Orei por todos os pais. Tá chique. Tá ou não tá?
O patrão é evangélico agora. Tá todo mundo virando gospel. Tá chique. Orei para os pais, ela falou: o senhor tem um minutinho? Eu falei: tem. Não tem como o senhor orar para as professoras lá dentro da sala, abençoar? Eu falei: tem. Fui lá na sala, abençoei todas as professoras. O senhor mora onde? Eu falei: aqui na Líbero Badaró, nessa rua. O senhor mora aqui perto? Eu falei: moro perto. Será que não tem como o senhor vir aqui todo dia orar? Eu falei: nem eu estou orando todo dia, gente. O negócio está chique ou não está? O inimigo quer corromper nossa espiritualidade no lugar santo. É nesse ambiente de culto. É uma irmã de mal da outra e cantando. Sabe qual é o refrão? Eu quero ser santo. De mal da outra. O inimigo está corrompendo a nossa espiritualidade nesse lugar sagrado. E não adianta falar que aqui não tem, não, que tem. Igreja é tudo igual. Só muda o CEP. É um obreiro querendo que o outro vai mal na mensagem. Vocês já repararam? Ele só dá glória a Deus quando ele está com o microfone. Eu já fiz um propósito lá em Jabuticabal. Vou comprar uma meia dúzia de microfone. Vou dar de presente. A unção está no microfone. Quando o outro está pregando, Quando pega o microfone, parece que o microfone deu um choque nele ali. E ele começa. É assim ou não é? O inimigo quer corromper a nossa espiritualidade. É no lugar santo. É neste ambiente de culto. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: o lugar ainda é santo. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. O ambiente ainda é Igreja é igual a arca de Noé. Pergunta por quê? Porque o leão ficou no mesmo compartimento do coelho. E o coelho é a picanha do leão. É a carne mais macia. O Noé está preocupado. Deixa eu pensar. Deus, e agora o leão vai ficar junto com o coelho, vai dar PT. Ô Noé, fica tranquilo. Dentro da arca todo mundo é igual. Ele é rei da selva lá fora. Dentro da arca ele tem que dormir com o coelhinho e ficar de boquinha fechada. Ah, mas ele é doutor lá fora. Ele tem muito diploma. Arruma uma parede na casa dele para pendurar esse diploma. Aqui Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Isso é igreja. Isso é igreja. Aqui o servente de pedreiro senta do lado do juiz e o nome do Deus dos hebreus é glorificado. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Não se corrompa. E com Jesus, ele me ensina que no campo da tentação não pode deixar para amanhã. Tem que responder no imediato. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É no imediato. Aleluia. Se você prostrar e adorar, não, somente ao Senhor nosso Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quem está entendendo a palavra? Dá uma cutucada em quem está do teu lado aí. Diga: não se corrompa a tua espiritualidade. Deus vai te dar uma unção nova. Deus vai te abençoar. Não se corrompa. Não se corrompa. O que Deus tem na tua vida é grande, mas não acha que é a melhor. Não acha que é o melhor. Não se acha que é a última bolachinha do pacote, porque a última bolacha sempre vem quebradinha. A glória ainda é de Deus. Se Deus te deu, eu abro um parênteses aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. É Ele. É Ele que vem, é Ele que visita.
Você não precisa forçar nada. Você não precisa forçar a barra. Se Ele quiser curar hoje, Ele vai curar. Se Ele quiser visitar crente, Ele vai visitar. Aleluia. E eu estou sentindo que Ele está na casa. Eu abro um parênteses. Não vou ferir o texto, porque eu sou extremista no texto. Mas eu vou encaixar algo aqui. A Bíblia diz que o filho que pede a herança, chamado de filho pródigo, foi só ele pegar a herança do pai, ele saiu de casa. Eu vou fazer uma pergunta: o que o pai te deu está te melhorando ou te piorando? Tem gente que não sabia o que era nota musical, já está regendo. E só porque rege, acha que é melhor do que as irmãs. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara, não. Tem alguém, irmãos, que não sabia nem o que era Pentateuco, achava que era creme de passar na manteiga para comer. Aí veio o pai, te abriu o entendimento, sabe o que é Pentateuco? Sabe 5 palavras no grego e fica, no grego é assim, no hebraico é assim. O que o pai te deu está te melhorando ou te piorando? Chegou esfolado aqui. Tem gente aqui que cachorro lambia a boca, usava droga. Jesus liberta, vem para a igreja, quer ser melhorzinho do que os outros. Irmão, no céu não tem ninguém maior do que ninguém. A Bíblia diz que os serafins, um olha para o outro e diz assim: sabe quem é grande aqui? É Ele. Então Ele é santo. Ele é. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. Antes de fechar o texto e voltar, e a gente encerra, que eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. E hoje é segunda-feira. Só pastor pensa assim. Pergunta por quê? Pastor acorda cedo. Tem alguém aí? Pregador era meio-dia, 11 horas. Liga até na recepção. Tem como segurar mais uma horinha? Pregador tem que estar cedo na construção. Mas olha aqui, vamos pensar sobre o filho pródigo, a gente já volta, que encaixa. Vocês acham que o pai deu tudo, sim ou não, para o filho pródigo? O pai é herança? É herança. Não, eu vou dar só uma parte da herança. Pode existir isso? Então, logicamente, o natural da coisa era tudo. Mas o pai deu tudo ou não? Não deu tudo. Pergunta por que não deu tudo? Porque o pai conhece o filho que tem. E a gente só vai descobrir que o pai não deu tudo quando o filho volta. Ele diz: pega o anel dele. Mas tinha anel ainda? Eu guardei. Pega a sandália. Pega a túnica dele. Tem roupa? Eu estava esperando. O pai tem mais para te dar. Aí eu já canto meia dúzia de hinos. Só meia dúzia? O pai tem mais unção para te dar. Eu já prego 10 mensagens de cor. Só 10. O pai está dizendo: quanto mais humildade, mais eu tenho para te dar. Quanto mais dependência, eu tenho mais para te dar. Quanto mais você descer na casa do oleiro, eu tenho mais para te dar. Como eu comecei com a Bíblia, vamos encerrar com ela. Versículo 11. Vamos ler todo mundo? Puder pôr na tela, por gentileza. Versículo 11. Vamos lá. Versículo 11. Então o diabo
o deixou. Então o diabo o deixou. Vocês entenderam? As propostas vieram. Os pratos veio. E Jesus rejeitou todos. Agora não tem jeito. O diabo vai ter que ir embora. Está chegando o tempo do diabo olhar e dizer: não tem jeito. Ela é crente. Ele é crente. Ele é santo. O diabo tem que arrumar a mala. Está chegando o tempo. O diabo arrumar a mala e ir embora da tua casa, do teu ministério, da tua família. Aleluia. Quantos diabos eram? Olha o texto, quantos eram? Vamos continuar lendo. Então o diabo, um só, o deixou. E eis que os anjos o serviram. O que Deus tem é muito maior. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser santo. Vale a pena ser crente. Vale a pena adorar. Vale a pena dizer não para o pecado. O que Deus tem é maior na tua casa, na tua família, no teu ministério. Só quem crê. Com a permissão do pastor, a igreja em pé. Olha aqui para mim. Vocês repararam que o diabo veio com várias propostas, mas Jesus venceu todas. Aí os anjos começaram a fazer o quê? Servir. Quem crê que esse tempo está chegando? Só que eu fiquei pensando, quem os anjos vai servir? Pergunta para mim, quem? Jesus foi cheio, sim ou não? No deserto só tem uma proposta. Vocês já repararam que tem crente que não sai do deserto nunca? Eu descobri por que não sai. O pastor ajuda, a assistência social ajuda, todo mundo ajuda, ele continua no entra ano, sai ano. Pergunta por que eles não saem. Porque no deserto com Deus só tem uma proposta. Se passar disso não dá certo. Pergunta qual é? É continuar cheio e com fome. Porque conforme eu estou cheio, eu estou com fome, sim ou não? Se eu matar a minha fome, eu me esvazio de Deus. Pegou? Então conforme os pratos vão chegando, eu vou me esvaziando. E se eu vou me esvaziando, eu fico sem Deus. Eu matei a minha fome, mas vazio de Deus. Pegou? Agora, se eu estou com fome, é sinal que eu estou. Tem crente que qualquer pratinho ele manda para dentro. Perdeu Deus faz tempo. E com Deus não adianta. Ou você continua cheio, com fome, ou mata a tua fome e se esvazia de Deus. Pegou? Mas está chegando o tempo, eu estou arrepiado aqui, dos anjos de Deus colocar gravata borboleta, bandeja na mão e dizer para onde que é? Vai para minha casa, lá em Ribeirão Preto. Vai servir a minha igreja, vai servir o meu povo,
vai servir aquela família. Quem está recebendo a palavra? Agora vai acontecer uma coisa. Pergunta o quê? Alguém vai perguntar: o que está acontecendo? Pastor Nailton, o que está acontecendo lá na Vida Abundante? Aí eu quero que vocês façam uma aliança hoje com Deus para não dizer outra coisa. Pergunto: o que dizer, pastor? Não diga que foi o vereador que te ajudou, não. Por isso que os anjos estão te servindo. Não diga que foi a tua sogra que foi boazinha, não. Não diga que foi o teu currículo que é bom, não. E por isso que os anjos estão te servindo. Pergunta para mim: o que dizer? Quando alguém perguntar: o que é isso? Você vai dizer: é que eu passei um deserto inteiro com fome. E quem passa um deserto inteiro com fome, os anjos de Deus começam a servir. Os anjos de Deus começam a servir. Os anjos de Deus começam a servir. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo esta palavra? O meu horário já deu. Quem está entendendo esta mensagem? Eu profetizo vida abundante. Os anjos de Deus vão começar a te servir. Sob o trono, meu Deus, de justiça, alguém está entendendo a palavra? Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Você pode declarar: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos lá! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Quem crê, adora. Que ruja o leão, meu Deus, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vem comigo dizendo: o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Quem acredita que os anjos vai servir? Ore para mim. É a primeira vez que eu venho aqui e eu quero contar isso. E eu já oro por vocês. Há 17 anos atrás. Quantos anos atrás? 17. Eu ia para a reunião de obreiros. O pastor Osiel já foi muito comigo. E tinha vezes que eu ia de ônibus, pegava o busão, ia com o dinheiro contado da passagem. Quantos anos atrás? 17 anos. Chegava lá no Belenzinho, todos conhecem aqui, os obreiros, com certeza já frequentou ali.
Ali o almoço é 0,800, coisa de crente. Só que após o almoço, na subida da rampa, tem 2 vitrines, que todo gordinho ama vitrine. Elas falam com a gente, só gordinho entende isso. Ali tem pudim e um manjar de ameixa com coco. Olha, deu até água na boca. E parece que eles dizem assim pra gente: me come, vai. Só que eu não tinha dinheiro. Quantos anos atrás? 17 anos. Eu ficava perto dos obreiros, fiquei perto do Osiel. Quanto tempo ele nunca pagou um pudim para mim? Quantos anos atrás? A igreja nossa mudou de endereço, é nova agora, mas continua a mesma irmãzinha vendendo o mesmo pudim e o mesmo manjar. Só que agora os anjos começou a servir. Agora olha que chique, tem até motorista, né, Jefitã? Para levar o pastor. Aí eu pego uma nota de 50, de 100 reais, põe aqui no bolso. Para comer o quê? Pudim. Eu chego lá e quero pagar pudim para quem está... Eu tenho trauma disso. Aconteceu agora, esses dias. Eu estou lá pagando pudim para um, chega um pregador. Como pudim? Eu vou comer um pudim. Pega aí, meu filho. Eu estou com quanto? 100 conto. Se não te dá aqui, eu tenho um cartãozinho aqui e passo. Não quero pagar pudim para todo mundo. Aí um come, o outro come, o pastor vem, come uma alegria, está todo mundo comendo. Aí eu vou pagar. Quanto que deu tudo? Pula um pregador na minha frente. Pastor Ribeiro, aqui em São Paulo, eu vou deixar o senhor pagar pudim? Jamais. É uma honra pagar um pudim para o senhor. Eu falei, gente, por que não aconteceu isso há 17 anos atrás? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É que cada um tem um deserto. Este deserto é teu. Não adianta terceirizar deserto. Mas Deus hoje está dizendo: está chegando o tempo dos anjos te servir. Levanta a tua mão. Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também palavras proféticas. E tem uma palavra profética nesta casa hoje. Está chegando o tempo, pastor Nailton e esposa. Yamandukinaya, Yaramanchuí Mahas. Está chegando o tempo dos anjos te servir. Se prepara. Há um novo tempo para esta casa. Há um novo tempo para este povo. Os anjos de Deus começarão a servir. Chega de deserto. Quem recebe esta palavra, recebe esta palavra. Assim diz o Senhor. Receba. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um brado de glória? Recebe aí o que Deus tem para você. Oh, 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 oh. Enche o peito para dizer que ruja o leão. Vamos lá, vai. Que ruja o leão e que a terra estremeça de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade.
Aleluia. Quantos estão felizes com tudo que Deus falou conosco? Valeu a pena? Coisa boa, né, irmãos? Alimento para a gente caminhar pelo menos 40 dias. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado por tudo que Ele fez entre nós. Há porventura entre nós alguém que nos visita pela primeira vez e, ouvindo a palavra de Deus, decide-se por Cristo esta noite? Tem alguém que diz: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, pastor? Tem alguém entre nós? Se tiver, erga uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Alguém que veio e disse: pastor, esta palavra, ela penetrou, entrou em meu coração, e eu preciso de Jesus hoje. Tem alguém? Mesmo alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e esta noite entendeu que é momento para você voltar. Você ouviu falando sobre o filho pródigo. Ainda tem muito de Deus para receber. Tem alguém?